Olá, aqui Pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu. Como você está? Então, minha finalidade hoje aqui é ajudar você na compreensão da lição, da primeira lição, né, da Escola Bíblica Virtual. Nós estamos também disponibilizando para você um exemplar da revista Palavra e Vida, e que você poderá passar na igreja para adquirir, tá? Que é essa revista. Se você tiver acesso à internet, e você poderá entrar no site da Convenção Batista Fluminense, e lá você consegue fazer também o download dessa revista por inteiro, onde você também terá acesso a todo o material em que nós vamos utilizar na Escola Bíblica Virtual. O tema que é sugerido na lição tratamento bíblico, ansiedade e depressão. E hoje eu tenho aqui a tarefa de ajudar você a compreender a primeira lição, que diz assim: o crente e o sofrimento. Eu queria ler para você um texto da palavra de Deus, um salmo, para ajudar com os textos que já encontram-se na leitura diária da revista. Um texto que é de autoria do salmista Davi, que encontra-se no Salmo 116, e que eu acho que penso que se encaixa bem na matéria que estamos tratando e que vamos estudar durante esse período. Diz assim, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver. Olha o que diz o verso 3. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Esse texto mostra bem de que a ansiedade, a depressão, não são temas ou doenças particularmente do nosso tempo, ou seja, do século XXI. O salmista, que viveu muitos anos antes de Jesus, também vivia essas mazelas da vida. Portanto, é um mal que atinge a humanidade e que, com certeza, também alcançará os cristãos, os crentes, as pessoas que já passaram pelo processo do novo nascimento. O que quer dizer que cumpre-se na vida de cada cristão a palavra de Deus quando diz assim: no mundo tereis aflições. Mas também Pedro, numa atitude também de nos reportar ao auxílio e o aporte divino, ele fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou ele cuidará de vós. Está lá na carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Você encontrará nas lições. Então, o autor da lição é uma pessoa muito, muito capacitada, é o pastor da Igreja Batista do Fonseca, pastor Eduardo Luiz Carvalho Faria, e ele tem também alguns predicados, alguns cursos, inclusive de psicologia, comunicação, e ele usa uma linguagem assim muito acessível e de muito fácil compreensão. Porém, há uma necessidade de que eu e você se esmeire em entender essa doença que é muitas vezes tratada como o mal do século, que é a depressão e que é a ansiedade. E quando a gente aprende a tratar dessas questões, ou pelo menos nós temos o passo a passo de como tratar, a possibilidade de nós estarmos curados disso é muito grande. Aí você pode dizer: pastor, mas as pessoas, Deus não pode curar a gente de qualquer enfermidade? Sim, muitas vezes o problema não está no poder de Deus. Eu quero dizer, muitas vezes, para ser bem suave com a gente, né? Porque Deus pode fazer, mas requer a nossa confiança, requer o nosso reconhecimento e admitirmos que nós vivemos aquele mal ou vivemos aquela enfermidade. Ansiedade e depressão não só é uma doença
que atinge o nosso físico, mas também atinge a nossa alma. E segundo o autor, ele fala que muitas pessoas questionam por que o cristão, né, também é alcançado por essas coisas, por essas mazelas da vida. Primeiro porque somos pecadores, embora já lavados e remidos no sangue de Jesus, mas ainda carregamos a consequência do pecado. Por quê? Desde Adão nós temos essa herança. Então não quer dizer também de que totalmente, né, essa situação de estarmos vivendo uma doença, seja ela qual for, ela não venha no sentido também de nos fortalecer. Quantas coisas Deus vai deixar a gente passar para que a gente tenha um conhecimento ainda mais próximo, mais profundo, mais autêntico, né, com Deus. A exemplo de Jó, a gente conhece a história, sabia que Jó era um homem justo e Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele, na família e até mesmo levasse ele à enfermidade. Havia um propósito. Então, muitas vezes também nós podemos interpretar, quando vivemos coisas assim, como um propósito de Deus na nossa vida. Aí alguém pode dizer, mas Deus é tão mesquinho, Deus é cruel. Não, irmãos, não se trata disso. Se trata de que o pecado trouxe consequência para os seres humanos e, portanto, nós vivemos essas mazelas. É importante que a gente olhe para cada aspecto, para cada sintoma que nós, ou que as pessoas, né, que carregam essa enfermidade, a ansiedade e a depressão, a gente perceba que está acontecendo, então logo ajude, ou também busquemos ajuda, que pode estar acontecendo com a gente, acerca dessa patologia, dessa doença, né? Não vou aqui entrar em detalhes, porque a revista traz um esboço bem sintetizado, mas muito esclarecedor do que nós temos que fazer e que precisamos fazer e aonde recorrer e pedir ajuda. Portanto, ao ler a lição, procure também identificar em você algumas situações ou sintomas que você pode estar vivenciando e apontam para a depressão e a ansiedade, ou ansiedade e depressão. E a partir daí, começar uma jornada de mudanças, de tratamentos, para que a gente possa estar livre disso. Irmãos, ansiedade e depressão é uma doença igual a tuberculose, igual a uma pneumonia, um câncer, precisa ser tratado. Até um simples resfriado, se não for tratado, pode trazer sérias consequências. Então, irmãos, quando nós vivemos, ou quando as pessoas que conhecemos vivem tal situação, elas carecem de ajuda, do nosso amor, da nossa atenção, da nossa dedicação, da nossa oração e também da nossa proximidade de comunhão. Então, é importante que a gente não deixe que esses sintomas avancem e nos cause ainda um mal maior. Então, durante todo esse mês, ou dos domingos que virão, nós teremos aqui a oportunidade de pensar, de analisar e pôr em prática aquilo que nós vamos aprender. Eu creio que a irmã Gilmara, assim como na condição de educadora da igreja, e também com a ajuda de cada professor, nós teremos a condição de descortinar todos os assuntos apresentados nesta revista e que vai ajudar a gente nesse tempo da pandemia, do isolamento social, para que a gente não viva ainda situações ou consequências ainda maiores. Use a oração, o jejum, use a leitura da palavra de Deus como combustível, como alimento, como remédio para a nossa alma, mas também use os recursos da terra. Ir a um especialista, tomar a medicação correta e estarmos paulatinamente, ou seja, passo a passo, vivenciando essas situações da vida, mas na certeza de que Deus está conosco. O salmista diz assim: ama o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Leia depois todo o Salmo 116, para que você possa entender que Deus deseja nos auxiliar. Boa jornada de estudo e que em tudo sejamos o que a palavra de Deus diz que nós somos, mais que vencedores.
Deus te abençoe. Aqui, Pastor Hudson Paola. E no desejo de que você esteja alcançando a saúde espiritual e física que você precisa.